Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BeWed Podcast. Hoje ele é mais do que especial. Por que ele é mais do que especial? Uma, porque dose dupla. Eu tô aqui com um casal. E essa pessoa, ela não tem só uma, ou duas, ou três, ela é multi-experiente, multifacetada quando o assunto é casamento, relacionamento, network, empreendedorismo. É um casal fantástico. Eu fiz até um resumo aqui, porque senão eu não ia lembrar, né? Mas ela trabalha de uma maneira assim tão incrível com as pessoas, mas a história dela é fantástica, por vários motivos, de superação, etc. Mas como o assunto é casamento, empreendedorismo, trazer informações relevantes para você que é do mercado de casamentos, para você que é noiva, esse casal hoje vai falar tanta coisa legal que vai atingir todos, sem exceção. Você não vai escapar, pode ter certeza disso. Ainda que você seja mãe de uma noiva. Então vai prestando atenção. Ela começou a empreender, eu acho que vai fazer sentido isso, aos 12 anos. Teve o seu primeiro certificado. Aos 15 ela já estava produzindo noiva. Ela foi para os Estados Unidos depois de alguns anos para fazer um curso de personal bride, que no Brasil não tinha ainda. E ela tinha uma esteira de produtos conversando aqui com ela. Eu não vou mostrar, aguenta aí, segura as pontas aí, que a introdução é um pouco mais comprida. A culpa é dela, porque a história dela é incrível. A noiva ia na casa dela para fazer a produção de cabelo e maquiagem. O pai dela tinha um carro, ela produzia esse carro, levava a noiva voltava para o salão, para casa, que ela já estava preparada para ela passar a noite de núpcias. Ou seja, essa mulher vendia tudo. Ela só não vendia o noivo, o resto praticamente tudo ela fazia. Então, estou aqui comigo hoje a Cíntia Zanoni e o Hugo. Rolling. Eu falei, cara, o sobrenome dele eu não vou lembrar, não. Sejam muito bem-vindos. Muitíssimo obrigada, é uma honra estar aqui, de verdade. É um tema que eu amo falar, porque eu acho que uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida foi casar, mas foi fazer o meu casamento. Porque muita gente falava assim, você tá louco, você já deve ter escutado isso aí. Você tá louco, o dinheiro que você gasta nessa festa, você viaja o mundo inteiro. E eu falo, eu tenho a minha vida inteira para viajar, mas eu não tenho a minha vida inteira para viver esse momento de novo. Então, e assim, depois a gente vai falar que tem até algumas formas de ter a vida inteira para viver esse momento. Mas ali nós optamos por fazer o casamento. Ai, foi incrível. Eu já vi muito casamento, mas igual o meu... Isso, só pra vocês terem uma ideia, o casamento dela, se eu errar, você me corrige aqui, tá? Salvo engano, foi exibido em programas de TV em mais de 100 países. Bem mais de 100 países, A né? mais, porque a gente nem consegue contabilizar mais. Toda hora aparece um vídeo novo, porque a maioria das pessoas não sabem que somos nós. Então, a gente só fica sabendo porque algum seguidor viu e falou. E nos marca. Salvo engano, Hugo, até a Oprah falou sobre o casamento de vocês. Falou. A Oprah, gente, a Oprah. Vocês têm noção do que é isso? A Rihanna, a Beyoncé postou, os jogadores do Milan, os atores do Grey's Anatomy, a Shonda Rhimes repostou o vídeo... Shonda, queremos você aqui. Já pensou? Que chique! Ela inclusive repostou o vídeo do nosso livro. Foi muito legal. Então, assim, foi insano. Gente, não tem como fazer um podcast com esse casal aqui em 1 hora, impossível. Então, não sei, talvez a gente vai ter mais capítulos aí. Mas, enfim, pra gente não ficar enrolando aqui e matar essa galera de ansiedade, vamos falar um pouquinho da trajetória de vocês. Então, fala um pouquinho pra gente, Cíntia. Você comentou aqui que você veio da extrema pobreza. Nossa, abaixo da miséria. Então, conta pra gente até assim, um pouquinho da tua infância, de forma resumida, onde você veio e tal, até ali quando você tinha ali seus 12 anos praticamente, né? 15 anos, quando você começou. Eu sou paulista, né, nasci em São Paulo e morava na periferia de São Paulo. Assim, era um lugar extremamente afastado, realmente muito pobre, mas não era um lugar de ambiente pobre no sentido de espaço, de território. Era um lugar de mentalidade escassa mesmo. Então, hoje minha mãe é uma mulher totalmente transformada, mas na época eles falavam, filha, nós somos pobres... E a gente tem que andar com pobre, a gente vai morrer pobre. E eu pensava, cara, eu nasci na casa errada. Porque eu não nasci pra ser pobre. Só que eu tava tão imersa naquela miséria ali, que era tão difícil imaginar uma realidade diferente. E por que eu fui trabalhar na área da beleza? Não é porque eu sempre sonhei, não.
muita gente que tá na área, porque, sempre sonhei em ser maquiadora, em ser cabeleireira. Não, nunca sonhei. Meu sonho era fazer medicina, não tem nada a ver. Mas a minha mãe me colocava em vários cursos. E eu queria um curso que tomasse o máximo de tempo. E era o curso de cabeleireiro, porque era a tarde inteira. Foi só por isso que eu fui fazer. E aí eu comecei como barbeira. Mas aí eu gostei. Logo depois, meu pai adoeceu. Precisou ficar internado muitos meses. E eu assumi realmente as rédeas da casa ali aos 13 anos, porque eu não tinha como trabalhar. E graças a Deus eu tinha feito esse curso. Legal. E aí, com 13 anos, eu me tornei instrutora da escola. Cara, com 13 anos. Por quê? Eles falavam assim, ó, os 3 melhores alunos, eles já saem empregados como instrutores, mas eles nunca imaginavam que uma menina de 12 anos, né, ia ter a nota mais alta. E eu tive, e eles não queriam, né? Uma criança, mas eu infernizei tanto a vida deles, não vai ter jeito, nós vamos colocar. Vai ter... Mas claramente não deu certo, porque a hora que eu ia chamar a atenção de alguém, todo mundo, ai, que bonitinho. Ninguém me levava a sério. Né? Se com 30 e poucos anos eu tenho esse tamanho, imagina com 12. Carinha de 20, né? Nossa, imagina com 12. Hugo, e você? Conta um pouquinho sobre a tua história, a tua infância, até mais ou menos esse ponto aí, que é pra gente meio que ter uma ideia de quem é o Hugo. Bom, eu sou paranaense, né? Nasci em Cascavel, mas muito jovem, jovenzinho, né? 3 para 4 anos de idade. Os meus pais mudaram para o Mato Grosso, nortão do Mato Grosso, e lá eu cresci até os 18 anos. Depois vim para Cuiabá, onde eu saí de casa do interior para estudar. Mas, Cléo, olha que interessante. Durante esse tempo todo morando com meus pais, eu nunca tinha ido no dentista sozinho. E, de repente, do nada, eu fui morar na capital. Então, tudo era muito diferente. Isso em Cuiabá, você fala? Isso em Cuiabá. E ali eu comecei a trabalhar, comecei a estudar, né, para fazer um segundo grau mais forte e depois tentar uma faculdade de cara já. E acabei não voltando mais para casa, né? E ali eu fiquei. Então, passei por alguns, como é que posso dizer assim, algumas empresas, né, alguns ramos diferentes, mas trabalhei por um bom tempo na área de empresa que vendia produtos para móveis, né, porque meu pai tinha marcenaria, então eu tinha uma facilidade com isso. Em 2007, eu passei a trabalhar com carro, na concessionária, e até sofri um acidente, né, que me deixou na cadeira de rodas, e aí depois conheci a Cíntia e tal, e aí a vida foi mudando e para melhor, sempre. Que legal. A história ela já tá se achando aqui, tá? Só esperando ele falar isso. Bacana. Cíntia, eu acho muito interessante que assim, eu não conhecia essa tua fase aqui empreendedora do início. Mas só para vocês entenderem por que eu chamei a Cíntia aqui. Eu conheci a Cíntia em um casamento na Itália. Nós fizemos um casamento lá, que a Cíntia não era... acho que você não estava mais atuando com maquiagem, na época eu estava ainda? Ainda estava. Ainda tava. Eu achei que ela fosse porque ela era muito amiga da noiva, né? Vocês conheciam da Laís, lá da cidade. A Laís e o João se casaram lá em Gênova. Fui fazer o casamento e encontrei. Na verdade, nós não éramos amigas próximas. Eu achei que fosse. Eu fiz a maioria das amigas dela. Legal. E ela era minha cliente e ela sempre falava, o dia que eu casar vai ser você, vai fazer meu casamento. Só que eu já tinha ido embora pra Cuiabá. Entendi. E aí eu lembro que eu recebi a mensagem, falou, eu vou casar na Itália, eu quero muito que seja você e tal. Na verdade, a mensagem chegou pra mim. Porque era o meu telefone que estava cadastrado lá na bio da Cíntia. E aí eu até falei pra Cíntia, eu falei assim, amor, tem uma pessoa que tá pedindo aqui pra gente fazer um orçamento, né? Pra gente fazer passar os valores aqui de um casamento. Mas como a Cíntia não tava mais fazendo É que eu não fazia atendimentos. Eu só ministrava cursos. Entendi. Eu já estava na parte educacional nesse período. Mas aí você ficou sabendo que eu ia fotografar, falou, cara, vai estar aquele fotógrafo lá, eu preciso me conectar com ele. Fala a verdade. Lógico, certeza absoluta. Foi muito legal, porque aí, sabe o que acontece? Eu falei assim, amor, mas o casamento não vai ser aqui, parece que vai ser na Itália. Na Itália? Aí eu falei, tem algum bairro Itália aqui? Na Itália, que tem o bairro Suíça, né? Em São Paulo ali. Em Cuiabá tem, Jardim Itália. Maringá também tem. Aí depois eu descobri que de fato era lá na Itália e sim, foi assim, extraordinário. Cara, foi pra minha surreal. carreira. E assim, quando eu tava lá na Itália, fazendo o casamento, conheci a Cíntia, e eu comecei a saber história sobre ela. Aí fui pesquisar, e eu acabei conhecendo a história dela com o Hugo e tudo mais. Falei, cara, essa mulher é fantástica, olha só que interessante. E as coisas foram acontecendo. A Cíntia acabou voltando para Luanda, está aqui na região agora.
escreveu livros, as coisas aconteceram, eu acabei fotografando alguns materiais, capa de livro da Cíntia. Tem né? 2 livros meus que são capa são sua. Fotos que eu fiz. Solta a capa. Vou até me curvar aqui assim, né? Bom, vamos falar um pouco sobre empreendedorismo. Né? Como eu comentei logo aqui no nossa big introdução, né? A Cíntia sempre foi muito empreendedora. O que me chamou a atenção, que eu acho que isso é muito importante para você que é empreendedor, que você que é da área do casamento, uma frase que a Cíntia me falou que chamou muita atenção. Você não era apaixonado, você não amava a profissão, você aprendeu a amar o que você fazia, era mais ou menos isso? Eu não... Porque todo mundo me questionava, nossa, era seu sonho ser maquiadora? Eu falei, não. Eu nunca amei a maquiagem. Então, assim, eu não fazia o que eu amava, porque o meu sonho era fazer medicina, mas eu amava o que eu fazia. Certo. Porque eu aprendi a colocar amor em tudo que eu fazia. E eu atuava na área da beleza, fiz tudo que você imaginar, não só na área da beleza, mas em várias áreas. Mas o momento que eu entendi que era o mercado de noivas, é porque eu entendi que a minha maior dor ia revelar meu propósito. Naquele momento. A única forma que eu via de realizar, de me sentir realizada em casar, sem ter um marido, porque eu queria casar, mas ninguém queria casar comigo, era fazendo noivas, era vivendo essa vida, tipo, toda semana. E de verdade, eu me realizava com todas. Ainda bem que não apareceu ninguém antes. Mas com 15 anos você quer casar também, certeza. Não, mas meu filho demorou, fui conhecer meu marido com 30 e tralalá. Então, até lá, eu fui me realizando, porque eu comecei a produzir noiva aos 15 anos, mas eu fazia outras coisas junto. Eu era o faz-tudo dentro, sabe, da empresa. Mas houve um momento que eu falei, não, agora acabou e agora eu vou fazer só noivas. Eu quero trabalhar só com isso. Conta um pouquinho pra gente, como que era? Você me chamou muita atenção quando até o Hugo falou, tinha uma esteira de produtos e não era uma forma intencional. É que você via que não tinha uma opção, de repente, na cidade, você queria criar todo aquele âmbito. Exato. Eu entendo que você é uma pessoa muito receptiva, que queria atender muito bem e tudo mais, né? Como que era isso? A noiva chegava, você tinha vários produtos. Como que foi esse auge aí que você conseguia atender vários serviços aí para noiva? Eu acho que uma das grandes dores do profissional, do fornecedor de uma cidade pequena, é que quando você faz um negócio diferente, daqui a pouco já tem um monte de gente fazendo. Ninguém faz, aí você faz, de repente está todo mundo fazendo. Maringá é uma cidade relativamente grande, mas também rola isso aí, é natural. As pessoas vêm dando certo, opa, vou fazer. Exato. E eu confesso, sou péssima em competir. Não sou boa. Eu gosto de ser a primeira, eu quero estar em primeiro lugar. E como que eu faço para lidar com isso? Eu não posso lutar contra, porque vai acontecer isso mesmo. E é natural do mercado. As pessoas estão vendo que tá dando certo, elas vão fazer. Então, eu precisava fazer algo novo. Então, eu estava sempre fazendo algo novo. E isso surgia a partir do pedido de uma noiva, de uma necessidade que surgia dela. Então, na cidade, por exemplo, a gente não tinha nenhum lugar que fazia o dia da noiva, que tinha spa, foi quando eu abri a clínica. Nessa época, eu tinha uma loja de material ortopédico cirúrgico, porque eu sou artesista e radiologista médica também. E depois de um ano que eu estava com a loja, falei, vou abrir uma clínica, realmente um espaço para noivas. E surgiu disso, não tinha na cidade. A loja surgiu porque eu quebrei a perna e não tinha aquelas botinhas, sabe? Entendi. Falei, cara, não tem. Eu vou abrir um negócio desse na cidade. Aí, depois de um ano, falei, agora eu já tô bem, a loja tá indo bem. Aí eu comecei a ver que as pessoas queriam casar, mas não tinha um espaço que tinha banheira e tal, que era bonito pra fotos. Falei, vou abrir um negócio desse. Pergunta se eu tinha dinheiro. Não tinha um puto furado. E aí fui lá, abri a clínica. E depois que eu abri a clínica, elas começaram a alugar carros fora. Elas não queriam ir com o carro delas. Entendi. Pra ir pra igreja. Eu queria um carro legal pra ir pra igreja. E eu atendia muito adolescente. Assim, jovem, sabe? Então, ali, dos 18 aos 25 anos, eu tinha muita cliente nessa faixa etária. E um dia, eu vi uma coroa. Eu vou ver se eu acho a foto pra você colocar aqui. Uma coroa gigante, toda de pedraria. Tipo, ela brilhava alucinadamente do tamanho do carro. Só faltava ter LED. Na época, eu tinha um Peugeot 408. Era um sedã. Era um sedã, sim, legal. Sim, E aí, bonito, né? a gente colocou, mandei fazer um véu, uma grinal. Você colocava onde essa coroa? Em cima do carro. Ela era do tamanho do carro. Caraca. Não,
Não, ficava uma tchutchuquinha. O carro não tinha quem não... E eu achava que eram as noivas que iam pirar. E quem contratava eram os noivos. Sempre Olha foi. só. Então, era o carro com a coroa e um véu. Hoje, pergunta se eu faria. Lógico que não. Mas eu ganhei muito dinheiro, Ackley. Muito mesmo. Eu ganhava mais dinheiro com o carro do que com a produção, às vezes. Então, aí a noiva saía dali. Aí eu vestia meu pai de fraque, de cap e luva, tá? Ele é de motorista. A família inteira entrava na onda. Cara, essa mulher é terrível. Ela tirava grana de todo lado. E aí ele levava elas e tal. E depois disso, eu comecei a perceber que elas tinham um grande questionamento. Meu, acabou o casamento, a gente não... Na época, hoje até tem hotéis legais lá, mas na época não tinha. Não tem um hotel legal pra passar a noite de núpcias. Eu falei, Eu tava construindo uma casa. Eu falei, já vou construir essa casa para isso. Então, eu construí uma casa que tinha piscina, churrasqueira, casa toda linda. E aí, o que que elas faziam? Fazia despedida de solteiro lá. Então, curtia com as madrinhas na piscina, num dia anterior. Certo. Levava as coisas, elas passavam a noite. No dia seguinte, eu ia cedo pra lá, produzia ela e 10 madrinhas, tá? Eu fazia cabelo e maquiagem da noiva e de 10 madrinhas. Você sozinha. Eu tinha auxiliar só pra secar e escovar cabelo. Dá uma agilizada ali. E aí, enquanto eu acompanhava todas as minhas noivas, então eu fazia, se elas pagassem, o acompanhamento. Posso fazer um parênteses aí? Para você ver nessa esteira de produto, né? Então, ela não comercializava o trabalho dela só para a noiva. Claro, você tinha madeira. Você colocava mais pessoas ali. Falei, eu faço sua produção. Vai custar tanto. Eu nunca fechava só noiva. Eu sempre falava pra ela, eu só fecho se for você e mais 10. Porque eu não gostava de ter muvuca no dia, no salão. Eu não quero ter pessoas externas. Entendi. Eu quero só as pessoas do seu casamento. Então, eu sempre fechava se fosse dessa forma. Pega a dica aí pra você, viu? O maquiador aí, que tem o salão. Então, assim, pra noiva era confortável. Eu nunca na minha vida atrasei uma noiva. Todas as minhas noivas ficavam prontas ali 20, 30 minutos antes pra ela poder fazer as fotos com tranquilidade, com calma, sabe? E aí eu percebi... Aí eu acompanhava as noivas até a igreja. Enquanto isso, ia uma equipe de limpeza, limpava a casa. Aí colocava pétalas de rosa, frutas, equipava a geladeira. E aí ela saía do casamento e passava a noite naquela casa. E aí ela alugava a casa ali por 2 dias, né? Pra passar aquele dia, ficar mais um dia. Às vezes até fazer o almoço de família no dia seguinte lá, porque era super espaçoso. Então faltou só a agência de viagem, né? Mas, numa dessa aí ela já tava mandando gente lá pra Jurerê, pra Punta Cana. Pensou que delícia? Isso aí vocês deixam com a minha amiga Andréa Marrano, uma personal travel. Não, travel designer. Eu tô fazendo um jabá aqui pra Andréa. Cara, é admirável, porque muito nova, né? Você começou, já tinha essa ideia, essa vontade de empreender, de não ter esse código de colocar aí de criança que você era pobre, tinha dado pobre, morrer pobre. Que eu acho que não... Às vezes tem pessoa até que tem um pouco de vergonha ou acha que, mas nossa, ele não quer ser pobre, que isso é ruim. Cara, onde que ser pobre é bom? E não estamos falando pobre só de grana, não. Não estamos falando de pobre de espírito, de mentalidade, vamos combinar, né? Ser pobre não é bom em momento nenhum. Nem de dinheiro, nem de nada. Agora, eu sempre falo assim, o dinheiro, ele não traz felicidade, não mesmo. Mas ele proporciona momentos felizes. Né? E existem problemas que eu tinha na época e que tiravam a minha paz, que hoje eu não tenho. Hoje eu tenho outros, é óbvio. Mas que hoje eu não tenho mais. Você se preocupar com a necessidade básica, viver para sobreviver, não te permite fazer todas essas coisas que eu fiz, sabe? Você me contou uma coisa que me chamou muita atenção, que toda vez que você produzia uma noiva e ela saía, você ia atrás da porta e chorava. Por que isso acontecia? Cara, eu acho que eu sonho em casar e ser mãe desde adolescente mesmo. A minha mãe era uma mãe tão apaixonada e tão maravilhosa, e eu amava tanto ela que eu falava, eu só vou conseguir ser amada desse jeito o dia que eu tiver um filho. Só que eu sou cristã, né? Então eu fui casada pra só ter filho depois do casamento. Então na minha cabeça não tinha como inverter essa ordem. Eu preciso casar, eu quero casar. Meu pai era alcoólatra, foi uma vida extremamente difícil e minha mãe era louca, apaixonada por ele. A gente falava, mãe, separa, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais. Ela, não, eu casei pra vida inteira. Hoje meu pai é maravilhoso. Hoje eles têm casamento de namorados.
Graças à resiliência da sua mãe, né? Exato. Acreditar e ter paciência, né? Eu acho que isso é extremamente importante, Muita né? resiliência. Que não deve ser fácil aguentar um Hugo Não. na vida, né? Não, Eu meu pai. Eu tô brincando. Ô, amor, não tinha entendido essa parte. Esse fone atrapalha, às vezes. Pegadinha. Mas Mas- é um baita exemplo que vocês têm dentro da família, né? Nossa, Isso é muito. importante. E eu era, assim, o sonho da minha vida. Eu não tinha sonho de ter dinheiro, de ser bem-sucedido. Não, eu queria casar e ter filhos. E, gente, eu não sei. Parece que quanto mais eu corria atrás do casamento, mais ele corria de mim. Pensa na pessoa que foi frustrada no amor, foi eu. Eu fui completamente frustrada. Só que eu me realizava através das noivas. Só que aí eu ficava naquela empolgação, porque eu vivia o sonho com elas. Que é uma coisa que eu vou falar que é totalmente diferente na hora da contratação, tá? Isso foi o que mudou na minha contratação e foi o que eu entendi. Não houve não tive uma noiva até hoje que fez um orçamento e que não fechou comigo. Isso não aconteceu. Nunca. E você, olha só, Nunca. gente, presta muita atenção no que ela vai falar agora, que agora eu tô curioso também. Eu falo que a minha taxa de fechamento ela é muito alta. Eu tenho técnicas muito legais para fechamento e que eu normalmente não conto. Talvez eu conte mais para frente aí. Que eu guardo as 7 chaves, mas ela nunca foi tão alta assim. Eu só não fecharia se eu não tivesse a data, como já aconteceu, mas eu tive uma noiva dos Estados Unidos que mudou a data do casamento dela porque eu não poderia atendê-la na data. E já aconteceu comigo também. Tá? Então, Isso é muito legal. ou então já houve cancelamento porque eles largaram. Mas o que você acredita, qual é o fator que fazia com que as noivas fechassem com você e você não perdesse essa Ela vendas? entender que eu tava sonhando o sonho dela junto com ela. Porque casamento não é sobre evento, é sobre a realização de um sonho. E ela vai escolher pro dia quem sonhar junto com ela. Porque você concorda comigo que se você estiver sonhando aquele sonho junto com ela, cara, você vai fazer tudo pra dar certo. Uma noiva quando falava assim pra mim, Cíntia, eu fiz o teste e não gostei, vamos fazer de novo até você gostar. Só que isso não pode ser da boca pra fora, né, Cintia? Não, tem Isso que ser você de tem que verdade. provar pra pessoa ali É. no dia a dia, porque depois ela vai falar isso pras outras Exato. pessoas. Isso vai te validar. Não, tem que ser de fato real, assim. O que faz uma noiva querer que você vá pra Itália? Ela ter certeza, ela vivenciou isso com as amigas dela que estiveram ali. Cara, isso é Saber muito que eu ia sonhar o sonho dela junto com ela. Pra você ter noção, eu teria pelo menos, e a gente pode até fazer assim, ó, um quadro só com isso, com histórias loucas de noivas. Porque eu já fiz muita noiva, então eu tenho muita história. Sim. Mas de uma noiva que comeu macumba, um despacho. E ela pôs na cabeça dela que tudo tava dando errado por causa disso. Fizeram um trabalho. Ela comeu por quê? Fizeram um trabalho lá na empresa. Ela tá, é do sem Rio de saber, Janeiro. tá. E aí fizeram um trabalho. Só que era um prato cheio de doce. E ela tava nervosa por causa do casamento. Ela abriu a geladeira e comeu o prato inteiro de doce. Chega a filha do patrão dela e fala assim: gente, eu fiz um trabalho pra levar, não sei se era centro, e tá aqui, e tava aqui e não tá mais. E aí? Misericórdia. Não era nem pra ela. Não era nem pra ela. Só que aí, pode nem ter sido por esse motivo, mas ela pôs na cabeça dela que, Ela acreditou naquilo. que tudo de Ela errado teve fé naquilo. É porque, e medo é fé na coisa errada, né? E aí a menina falou, nossa, agora você tá perdida, porque agora os guias, não sei o que lá, eles vão seguir, vão você, enfim. A menina ainda ajudou. Tudo deu errado nesse casamento, tudo deu errado. E no dia do casamento, inclusive, ela tinha fechado com um restaurante e os decoradores tinham falado assim, a gente só vai fazer teu casamento se o restaurante não abrir no dia, porque não há possibilidade da gente decorar após o almoço, tudo bem? Certo. Tudo bem. Eles chegam lá e o almoço está sendo feito, servido às 11 horas da manhã. Restaurante aberto funcionando Restaurante normal. aberto. Deus, tudo Aí eles pra ligam. ajudar, né, cara? E aí o que eu fazia? Ó, o celular da noiva não fica com a noiva no dia do casamento. Ela precisa desfrutar ali naquele momento. Hoje eu não sei se seria possível isso, né? Porque as pessoas é uma extensão do braço. Sim. Mas eu na época. vejo isso, tá? Eu vejo algumas pessoas fazerem isso. É interessante, mas é mais difícil. E eu falava pra ela, ó, todo mundo que precisa tem o meu contato, tem o contato das madrinhas. Alguma coisa importante, vão nos chamar e eu entrego pra você, tá bom? Tá bom. E a cerimonialista no dia era minha amiga. E aí ela ligou, ela falou assim, você não tá entendendo o que tá acontecendo. Aí ela me falou, eu falei assim, e agora? Ela falou assim, agora que eles estão guardando as coisas e indo embora? Não tem decoração pro casamento? Falei, como assim? Ela falou, sim. Nisso, eu não vi que ela tinha pego o celular. E alguém ligou pra ela e contou. Aí ela entrou em pânico. Eu falei, ó, faz o seguinte, fica aqui que eu vou resolver o perrengue. Ela ficou lá, meus auxiliares foram adiantando. Cheguei no restaurante que eu conhecia, e era um restaurante do lado do outro.
tinha um outro restaurante perto. Cheguei lá pra conversar, ela falou, Cíntia, eu sei, mas foi não posso falar, foi a outra pessoa que acabou liberando. Quando eu cheguei já tava, o que eu vou fazer com os clientes? Eu falei, deixa comigo. Fui de mesa em mesa. Expliquei o que estava acontecendo. Eu falei assim, você se importa em almoçar no restaurante do lado gratuitamente? Você não vai pagar nada por isso. É só você ir pro restaurante. Não, sim. Como eu era muito conhecida, não foi difícil, né? Ajudou. Legal. Fica tranquila e tal. Então, a gente conseguiu retirar. Colocamos todo mundo. Aí, fui no outro restaurante. Eu falei, recebe todo mundo. Faz uma notinha. Depois a gente vê o que a gente faz. Pode ser? Pode ser. O cara ficou feliz, né? Recebeu todo mundo, consegui trazer o povo da decoração, eu voltei, falei, fica tranquila, tá tudo resolvido. Ela, você conseguiu? Eu falei, consegui. E aí eu te pergunto, alguém que não sonha o sonho da noiva junto com ela vai fazer isso? Não faz sentido. Não é meu papel, não é meu trabalho, mas é o sonho dela. E eu vou fazer, enquanto ela estiver ali comigo, eu vou fazer tudo para que o dia dela seja incrível. Se doar, né, Cintia? Eu entendo que muitas pessoas, alguns fornecedores, até pelo tempo de mercado, acaba se cansando um pouco. E eu acredito até que por algumas decisões ela não tenha conseguido ganhar dinheiro, sempre numa situação muito difícil. Isso faz ela desacreditar de que esse mercado talvez não seja para ela, não seja interessante, o que é um erro. Mas pode falar uma coisa? Seu salário é proporcional à transformação de vida que você traz para as pessoas. É sobre isso. Ou que você permite que os outros saibam, que aí entra o marketing. Porque às vezes você faz, mas não permite que os outros saibam. Aí também tem isso. Agora, quando uma noiva que passou por isso falava para outras noivas, quem que você acha que elas queriam? Cíntia, mas o que acontece muitas vezes? Eu falo que a minha taxa de fechamento é muito alta porque eu sempre tento viabilizar da melhor maneira possível para essa cliente. Eu entendo que não são todos os fornecedores que conseguiriam, mas vamos dar um exemplo aqui. Anota aí, hein, para você que tem dificuldade de fechamento. A noiva chega para mim, aconteceu semana agora, tá? Aconteceu essa semana. E vai casar dentro de 3, 4 meses. E tá acontecendo muito isso, muito casamento que as pessoas estão contratando para casar muito próximo. Acho que eventos represados de pandemia, enfim, uma série de fatores. E aí, passei um orçamento, exemplo aqui, R$15 mil. Para mim não dá, porque eu vou casar daqui 4 meses, vai ficar um valor um pouco pesado para mim e tudo mais. Aí o noivo, eu entendi que era um sentimento do noivo. E ela já meio que adiantou isso para mim. E eu falei, não, eu concordo com você, entendo. Aí então eu fiz uma pergunta para ela. Se você fosse casar daqui 1 ano, aí ok? Imagina que você vai casar daqui 1 ano, esse valor para você pagar parcelado até lá, beleza. Ela falou, não, aí tudo bem, né, amor? Eu falei, não, aí ele se livrou. Não, cara, se fosse, daqui 1 ano, tranquilo, né? Estende a mão para ele, tá fechado. Você vai casar agora e você vai me pagar como se fosse casado daqui 1 ano. Vai pagando parcelado até lá. Olha só, gente, vocês estão assistindo isso aqui, eu não conto como eu faço os fechamentos. Gente, aí é vendedor, hein? Porque assim, como que o cara vai falar? Porque se ele não pegar e não apertar minha mão, ele vai passar por quê? Por mentiroso. Exatamente. Ele falou que se ele fosse casado daqui 1 ano, fosse para pagar até lá, ele pagaria. Então, se esse cara falar que não, eu nem quero ele como cliente, porque ele acabou de ser um baita do mentiroso. Verdade. Ele não vai passar por isso. Então, são maneiras. Claro, um buffet, será que ele conseguiria fazer isso? Ele teria caixa para fazer isso? Exato. Então, assim, até o casamento dele, eu consegui um valor ali que eu consigo pagar a minha equipe e tudo mais. Não, e assim, a minha taxa de conversão também ela é alta e não dá para todo fornecedor se basear, porque quando a gente compara com o ticket médio de outros serviços dentro de um casamento, é claro que o meu não tem um impacto tão grande. Quando você vai contratar decoração, buffet, é óbvio que conta outras coisas que não só o sonho de fazer com aquela empresa, com aquele profissional, né? Mas fato é que eu fui construindo na mentalidade das noivas o desejo de fazer comigo por vários fatores. A minha pontualidade. Eu nunca trazia uma noiva, Ackley. Mas, Cíntia, é tão gostoso. Eu vou até ter o cuidado de pegar uma mensagem que eu recebi ontem, da Aline. Você tá falando um negócio tão massa aqui, desse lance da conexão e tudo mais. E a Aline mandou uma mensagem para mim. A Aline é uma amiga já de longa data da igreja. A gente não teve uma intimidade, eu nunca fui na casa da Aline, nunca fui na minha casa, mas a gente se encontrava na igreja, então a gente se via, sabia quem que era, e era uma menina que a gente admirava pelo comportamento dela e tudo mais. E quando eu estava negociando com ela, ela mandou uma mensagem para mim, ela falou assim, você acha essa mensagem aqui,
que ela pagaria 100 mil reais. Se eu cobrasse esse valor e ela tivesse plenas condições de fazer, de pagar esse valor, que não seria um problema, que ela não está preocupada com o valor. Quando a gente fala em casamento, Ackley, se você consegue entrar dentro do sonho da noiva, o fator preço não há problema, porque a noiva, ela parcela, ela dá um jeito, mas ela faz. Então, receber esse tipo de mensagem, achei que ia fluir, e assim, vou me sentir plena, realizada, né? O desejo de toda noiva. Cara, se você recebe esse tipo de mensagem, é porque você está fazendo um bom trabalho. Claro. Isso não quer dizer que você tem que relaxar e achar que é o melhor do mercado. No sentido de, posso fazer o que eu quero. Aqui na tua cabeça você tem que sentir, como a gente acabou de falar na mensagem do Cristiano Ronaldo, você tem que sentir o melhor. Mas é muito gostoso, isso que você está falando, se conecta muito e é real, é verdade. Se você não sonhar junto com a pessoa, né, como você falou, não ter esse desejo... Quando a noiva chegava, Cintia, eu nunca gostei de fazer fechamento por e-mail, por telefone, não, é reunião, se precisar eu vou até você, não tem problema, moro em outra cidade, eu vou. Eu sempre preferi. E quando ela chegava, tinha um quadro com uma foto dos primeiros dias de namoro dela com o rapaz, com o nome dela e o nome dele. Sim. E se eu conseguisse identificar qual era a música que eles ouviam, se tinha lá no Instagram, eu ia dar um jeito de deixar tocando de fundo. Por quê? E eu já era neurocientista e nem sabia. Quando você consegue... As pessoas ensinam de forma muito errada a utilizar gatilhos emocionais. Todo mundo ouve gatilhos emocionais e acha que é algo ruim. Não, você consegue usar gatilhos emocionais positivos. Tudo que você vivencia, experimenta, é a partir dos seus 5 sentidos. Tato, olfato, paladar, visão, né? E tudo que você vivencia carrega uma substância química que faz você experimentar uma sensação. Então, vamos supor, um dia de muita alegria, dopamina, serotonina, ocitocina, e isso faz o teu corpo ter uma resposta comportamental e prazerosa. Toda vez que você aciona aquela memória, o teu corpo experimenta aquela substância química exatamente igual no dia que você viveu. E vai querer mais, né? Exatamente. Então, o que eu fazia? Quando ela chegava, ela lembrava os motivos pelo qual ela estava casando. Ela olhava uma foto lá do começo de namoro e falava, nossa, como você tem essa foto? Que incrível! E se tivesse a música, eu ia colocar. Por quê? Porque eu tentava usar o máximo dos sentidos. E eu fazia parceria com uma moça que fazia Bem Casados. E no dia, ela chegava lá, não tinha um pedaço de bolo para ela comer. Tinha um bem casado, eu precisava transportar ela para o momento do casamento de alguma forma. Atenção, fornecedoras de bem casados. Terei noivos para atender aqui, fica a dica, de repente, uns bem casados aqui, seu nomezinho ali. Pensa, não, mas aí, por que eu vou oferecer? Olha a intencionalidade. Eu falo que total. O poder dos relacionamentos é o que abre portas de oportunidade. Toda oportunidade que você precisa está na mão de alguém que você ainda não se conectou. Anotem isso. Toda. Você falou uma palavra que eu uso muito, essa palavra. Se vocês olharem no meu Instagram lá, as últimas postagens, eu estou falando sobre isso. Intencionalidade. E quando eu falo intencionalidade, não é no sentido de você ser interesseiro, em querer se aproveitar da pessoa. É ter a intenção de fazer algo bom para mudar a vida dessa pessoa e naturalmente as coisas vão acontecer para você. Tô errado? Não. Intencionalidade. Saber o que eu quero, por que eu quero e qual resultado você vai me trazer. Então, nesse caso, intencionalidade. O que eu quero? Eu quero transportar a noiva pro dia do casamento. Por que eu quero isso? Porque eu quero que ela se sinta bem, ela se sentindo bem, ela fecha comigo. Qual resultado você vai me trazer? Eu vou fechar a noiva e ela vai ficar feliz. Simples assim. Só que tem só isso? Não. Eu crio relacionamento com a profissional do bem casado. Se ela é muito boa no que ela faz, eu abri uma oportunidade gigante para ela, porque eu abri um caminho emocional para ela que talvez ela não faria. Na hora que ela tá sentada ali, se eu simplesmente... mas eu atendo bem, eu sirvo lá um cappuccino e um pedaço de bolo. Cara, isso é o básico. Isso é o básico. Isso aí você tem que fazer, é o mínimo, né? Agora, se ela senta, tem uma foto dela e do namorado, do noivo, de quando eles se conheceram, a música deles tá tocando no fundo, e o que ela olha ali é um bem casado, ela já se imaginou no dia do casamento, e na cabeça dela não há possibilidade de ser outra pessoa senão eu. Até porque tem um fator interessante aí, que todo esse movimento, né, todo esse momento gerado, não será gerado
numa outra oportunidade, numa outra situação com outro profissional. Ela é única. Ela tem é que ser única. ali. Né? Então, sabe aquela frase, né? Aquela máxima que você não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão? Então, por mais que você vá num outro profissional fazer um orçamento, um levantamento de valores, para poder comparar no quesito valores, cara, o momento, as situações serão diferentes. E todo esse ambiente gerado aqui faz com que fala, cara, talvez o valor seja até maior. Mas é porque é melhor. A pessoa Na só cabeça não da fecha gente fica... se realmente ela não tiver condição Exato. financeira mesmo. E aí eu vou te falar uma coisa que é contraintuitivo, mas talvez pode chocar e algumas pessoas não concordarem, mas eu vou falar da realidade que eu vivi, tá? Certo. Pacote ouro, prata e bronze. Aí o maquiador cabeleireiro, ele faz esse pacote. Na cabeça da noiva, a maquiagem bronze é bem peba. Na verdade, não é. É a quantidade de serviço que você está ofertando. Mas na cabeça dela, a maquiagem boa é ouro. E é o dia do sonho dela. Ela não quer nada bronze não, meu filho. Ela quer tudo ouro naquele casamento. Tá, você tá tocando num ponto muito delicado, entendo. Porque a gente aprende, aí só preciso entender se eu não tô pensando errado, tá? Que você vai num lugar comprar um carro e você tem um carro de luxo, carro médio, um carro básico. A pessoa só tem dinheiro para comprar o carro básico, mas ela deseja o carro de luxo. Na maquiagem, na produção, na fotografia, muda, tá, gente? Uma Total. coisa você tá falando de necessidade, outra coisa supérflua, etc. Sabe que eu tô... Aqui nós não estamos falando de uma necessidade, aqui nós não estamos falando de supérfluo, aqui a gente tá falando de um sonho. De um sonho. Aí você tem esses pacotes. Exato. E você não recomenda isso? Não. Eu não recomendo, sabe por quê? Ela vai te contratar infeliz. Ela vai preferir pagar o ouro em outro lugar do que o bronze com você. Tá. Isso então, acontece com o buffet também. Eu vou te contar porque nós experimentamos nós experimentamos como clientes. É que eu tô te falando, desculpa, não é te cortando, porque eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, pessoal. Vocês estão escutando aí, que são fornecedores de casamento, porque nós temos gurus, nós temos aí professores, né? Que ensinam justamente o contrário. Não, porque você tem que ter o mais caro de 30, 50 mil reais. Não, mas pode. Que vai ter o cara que vai te contratar. Mas precisa ter um cuidado na hora de... como oferta. Entendi. Não é que não pode... Tem que ter os pacotes. O que eu fazia sempre com as minhas noivas? Por que eu gostava do atendimento individualizado? Certo. Não tinha um pacote único fechado. Tinha um pacote que ela podia pagar. Certo. Porque pra mim era importante. Como que eu ia ganhar? Com as madrinhas dela. Já estava pago o meu dia, já estava tudo certo. Eu só fecho se ela fechar as madrinhas. Quem paga a madrinha é ela? Não, quem paga é a própria madrinha. Então, o dia dela, pra mim, já tá quase que pago ali. Então, você não tinha esse pacote? Essa diferença? Não. Eu ofertava pra ela os serviços e a gente montava o pacote pra ela. Então, o dia da noiva era aquilo ali, pronto. Exatamente. Ponto. Eu tenho, o serviço da massagem é esse valor, esse serviço esse valor, esse serviço esse valor. Por isso que eu falei que é contraintuitivo. Só que eu tô falando de algo que eu vivi e que funcionou. E hoje, no meu mercado, talvez ele seja diferente, mas eu entendo que ali no mercado de noiva, o meu papel enquanto propósito era fazer com que ela vivesse aquele momento da melhor maneira possível, como um sonho. E quando você é obrigada a escolher o inferior, porque você não pode pagar, aquilo já tira o brilho do teu sonho. O subconsciente pesa. O seu inconsciente pesa. Ela ia ter o dia dela de noiva ali, cabelo, maquiagem, ela poderia, por exemplo, massagem ou não. Ela poderia isso ou não, mas as madrinhas ela tinha que trazer. Exatamente. Porque aí eu garanti o meu dia com as madrinhas e o que ela fechasse pra mim tava tudo certo. Só que ela acabava. Você deixava ela escolher, ela não se sentia, eu não vou usar massagem, eu não quero banho na banheira. Aí é a forma como você vende, né? Entendi. Eu vendia de uma forma tão atrativa que ela acabava. Era muito difícil que eu não fechava todos os serviços. Muito difícil mesmo. Entendi. Ela acabava fechando. Só que não existia aquela tristeza do eu queria muito ouro no grande dia do meu casamento, mas eu só posso pagar pelo bronze. Aí, o que eu indico? Eu dei curso para maquiadores, né? A gente tinha uma formação, que era uma formação de educadores, onde eu ensinava os alunos a se tornar professores também. Certo. E o que eu ensinava lá? Se você quer ter 3 pacotes, tenha. Mas não utilize nomenclaturas que desvalorize qualquer um dos seus pacotes. Porque todos são bons. É a quantidade de serviço que está sendo modificada. Então, eu tenho o pacote Paris, pacote Dubai, pacote Cancún. Então não errei.
Entende? Porque eu dou nome para as coisas. Eu tenho, Não, por eu exemplo, gosto. Gênova, que é uma cidade que fiz um casamento. Eu tenho lá Valência, que é onde eu morei. Mas vamos concordar É. que qualquer um desses lugares que a gente for vai ser maravilhoso? Sim, Sabe por sim, quê? O sim. teu trabalho ele é maravilhoso, não importa se é tirando 300 fotos ou 10. Pessoal, tira esse nome Basic, Premium e Pelo amor Uber, de Deus. Super, tal. E assim, e nós vivemos essa experiência, nosso casamento foi feito com o buffet que na época estava entre os 10 melhores do país. Então, se eles servissem bolacha creme cracker com manteiga, ia ser a bolacha creme cracker, qualquer coisa que eles ofertassem. Só que na hora de me oferecer o pacote foi... Que buffet que foi? Fala pra gente. Buffet Leila Maluf, Leila Maluf. De que cidade que é? Cuiabá. Um Legal. dos melhores buffets que eu já vi na minha vida. Foi, assim, uma das melhores contratações que nós fizemos por vários fatores. Primeiro, pela qualidade. Uhum. Assim, impecável. Todos os pratos. O atendimento de todos os funcionários no dia. Assim, a simpatia do... Antes, né? E durante. Exato. Legal. Leila Maluf, queremos você aqui, nem que for online, hein? A gente faz aqui uma Nossa, combinada. Legal. eles são maravilhosos mesmo. Assim, eles têm um complexo gigante lá de vários salões de festa, inclusive, dentro do complexo deles. E era um sonho meu. Que Mas bacana. podia? Não podia, mas Deus é fiel. Enfim. E no dia que nós fomos lá, houve a proposta lá dos 3 pacotes e aí eu fiquei triste, assim, que eu só podia pagar o Uhum. bronze, né? E aí eu falei pra ela e foi muito legal, porque eles ouviram isso, eles alteraram e fez todo sentido. Que legal. E então, para você, fornecedor, não é que você não possa criar pacotes e colocar nomes. Eu acho que é muito legal, dar vida pro negócio. Sim. Mas a forma como você coloca pode fazer o seu serviço parecer incrível ou desvalorizar ele. E isso tá na cabeça das pessoas. O que vale mais, o ouro ou o bronze? O bronze, mas o teu trabalho ouro. tem valor... Qual que o vale ouro. mais? O ouro. Quem vale mais é o ouro ou o bronze? O ouro. Só Então, que o teu bronze fica ali, o cara, poxa, só tô com bronze. Ninguém quer ficar em terceiro lugar. Só que o seu trabalho, ele é Faz ruim. sentido. O que você entrega no pacote menor é De ruim? maneira alguma. É tão Entendo. bom quanto o ouro, não é? Só que a gente desvaloriza o nosso trabalho porque a gente não é intencional. Ô, Cintia, a gente tem que marcar um papo só pra falar sobre essas questões. Se você achar que é legal, a gente pode brincar, né? Assim, de ensinar as pessoas aqui de uma forma muito mais à vontade, sem estar preocupado com o tempo e etc. Aqui. E eu quero poder falar sobre muitas coisas, né? Nós falamos aqui na nossa introdução que a Cíntia e o Hugo passaram por momentos incríveis, de extrema aflição, a gente sabe disso, né? Os seus livros contam isso. Mas eu queria que você falasse com a tua ótica, o Hugo falasse com a ótica dele, como é que foi o encontro de vocês? Como é que foi essa história? Como é que vocês se acharam? Como é que foi isso? Você quer falar? Não, vai lá, conta a sua versão, depois eu vejo se tá certo Quem ou não. que deu a primeira pedrada? Vamos descobrir, Vou pessoal. falar quem que atacou. Quem que atacou quem, né? Eu vinha de anos de fracasso emocional, muito bem sucedida profissionalmente, e tava numa fase que eu já tinha decidido, se eu não encontrar ninguém, eu vou ser mãe solo. Certo. Vou adotar, vou fazer uma produção independente. Mas eu tava realmente me sentindo muito sozinha. Tava morando em Cuiabá, eu recebi uma proposta pro Mato Grosso, eu fui pra lá. E uma amiga minha falou assim, amiga, você não vai pra balada? Você não sai? Você vai casar com quem? Você vai conhecer quem? Só se você casar com carteiro, porque é o único homem que vem aqui na tua casa. É o único homem que você se aproxima. Porque eu trabalhava na área da beleza e eu era basicamente só mulher. E tá, e aí? Ela falou assim, por que você não baixa esse aplicativo? Eu falei pra ela, nossa, amiga, só tem gente fim de carreira nesses lugares. Aí ela, Que medo. eu conheci meu marido lá, eu queria que um buraco abrisse pra eu entrar dentro. Nossa, a gente dá umas fora que Deus do livre. Nossa, eu podia ter ficado quieta. Ela juíza, ele juiz. Boas pessoas, assim, já estavam casados há um tempo. Quer saber? Vou tentar esse negócio. Odiei. Baixei, foi péssimo. Nossa, aí desinstalei, assim, não foi legal. Passou um tempo, aquele sábado da TPM brava, sabe? Tô fazendo nada. Não, que você liga pra todo mundo e todo mundo já tem uma festa, mas ninguém te convida pra ir. Todo mundo, meu melhor amigo, que era assim, inseparável. Ai, amiga, não dá agora, eu tenho um compromisso. Falei, gente, que depressão. Quer saber? Vou baixar aquele negócio de novo. Pelo menos eu vou bater um papo com alguém, né?
E baixei. E a primeira pessoa naquele dia que eu conversei foi o Hugo. Caramba, Aham. que legal. Esse polaco alto, lindo, loiro e sensual. Os olhos... Uau! Ele só não tinha essa barba maravilhosa. Mas, assim, depois a gente tratou de cuidar. Mas a gente começou a conversar. E, cara, que louco. Nós ficamos 20 dias conversando. Ele não queria nada comigo, não, tá? 20 dias e eu não sabia que ele era cadeirante. Esses 20 dias eu não sabia. Não, ele achava... O que você achava? Eu acho que você achava que eu sabia, né? Eu não sei se eu consigo, assim, lembrar exatamente. Eu achava que você sabia que eu era cadeirante. Tinha deduzido por algum Não, é motivo, porque no né? Instagram dele tinha um monte de foto, mas eu não tive a curiosidade de entrar no Instagram dele. E a gente foi conversando de... É que naturalmente você vai falar Coisas com alguém, você vai aleatórias. olhar teu Instagram. É natural que isso aconteça. Aham. Era Instagram ou era Facebook? Era Instagram. Instagram já. Você tá achando que eu tenho quantos anos? Não, é porque eu falo pelo tempo, faz quantos anos? Vai fazer 8, né? Ah, não, Instagram já, sim. Já Instagram. E aí, conversando e tal, e um dia ele curtiu várias fotos minhas no Instagram. Eu falei, olha só, tá me interessado. querendo. Naquele Aí, momento, a Cíntia tinha, sei lá, acho que uns... 30 mil seguidores. Não, Então, mas ó, ela falou que ela que deu a primeira pedrada. mas ó, ela tinha uns 14, 15 mil seguidores. Certo. É. Só que naquela Aquela época era atrás, muito. Pra caramba. 15 mil, cara, era uma coisa que você fala assim, cara, você tem 2 milhões hoje. É. Sabe, era essa Caraca. proporção. Né? A gente tinha 200, 300 ali, né? Com 500 já começava comendo arroba já. Nos Oh, restaurantes. certeza. Aham. E aí Inclusive, Maringá. Estamos chegando aí, hein? É, Se preparem para o meu arroba. Ackley, eu fui lá e curti várias fotos dela. legal. Né? E aí foi, ela já estava no Instagram, já estava começando, né, o Instagram se tornar uma ferramenta que trazia resultado financeiro para um negócio, porque não era só uma rede social, não foi pensado nisso desde o começo, eu acho. Certo. Eu imagino, né? Se transformou nesse mecanismo de venda que a gente sabe que é Surge. hoje. E aí ela foi lá e viu essas fotos. Não, O que que você aí... fez? Não, ele curtiu, aí eu falei, vou retribuir a simpatia, né? Quando eu entrei, tinha um vídeo dele na cadeira de rodas com uma criança no colo. Mas assim, Meu sobrinho. o que me impactou não foi ele ser cadeirante, foi eu estar conversando com ele há 20 dias e não saber. E eu falei, sabe essas coisas assim, sem noção que a gente fala? Sim. Falei, gente, será que eu falei alguma coisa sem noção? Nossa, eu Vai que buguei. eu só tenho uma bola fora aqui. Nossa, uma coisa. e eu sou rainha. E aí, mas na mesma hora, eu chamei ele, eu falei assim, olha, Hugo, me responde uma coisa, você é cadeirante? Aí ele falou assim, ixi, logo vi, você não sabia, né? Eu falei, não. Ele falou, olha, se você não quiser mais conversar comigo, eu vou entender, não tem problema. E aí eu fiquei chocada, eu falei, por que eu não conversaria com ele, né? Eu não sabia, ele já sabia, né? Mas na minha cabeça não fazia o menor sentido. Eu falei, imagina, eu tô super curiosa. Mas acontece, não acontece? Aconteceu. Nossa, Demais. aconteceu muito. Era o que mais acontecia. Talvez por isso que a gente conversou durante 20 dias e não foi falado no assunto da cadeira de rodas, o que você é, o que você faz, nada disso. Era só um bate-papo mesmo, porque era uma admiração. Né? Eu achei interessante ela. Mas quando ela me perguntou isso, eu falei assim, cara, isso já aconteceu no outro momento, com outras pessoas. Quando descobria, ou quando ficava sabendo ali, que eu estava numa cadeira de rodas, a pessoa não respondia mais as mensagens, desaparecia. Só para deixar claro, olha o Microfone. que você perdeu. Só para deixar claro, olha o que você perdeu. Toma. E aí, a gente evoluiu ali pro WhatsApp, né? Começamos a conversar e tal. E aí eu falei para ela isso, que se ela não quisesse mais falar comigo, já estava tudo certo, tava tranquilo. Mas que eu tinha achado ela muito interessante. E aí ela foi e falou o seguinte, não, eu também te achei interessante. Não, também posso te achar interessante. Fala mais de você. E aí a gente foi conversando. Aí você falou pra ela, eu posso falar, mas é um caminho sem volta. Aí... Nada, Ackley, ele não me queria ainda, você acredita? Verdade, meu, difícil, Ó, mas... Você aí- sabe qual que era o objetivo É. de estar nessa rede ali que busca por um relacionamento? Encontrar alguém que pudesse ser amiga, parceira, sabe? Para sair, para ir no cinema, para qualquer coisa. Mas eu não pensava num relacionamento sério de hipótese nenhuma. Porque existiam essas feridas aí. Sim. E por mais que você tenha uma vida profissional, que você tenha muitos amigos e tal, quando acontece algo nesse sentido, como aconteceu comigo, há naturalmente uma mudança. Você já não é mais o cara convidado para futebol. Você não joga. Mas você percebeu amigos se afastarem?
Não, Sim. sim, muitos, até hoje. Muitos. Né? E a gente fala assim que amigos... Mas não é maldade, tá, Aklen? Não Eu vou explicar pra você como funciona. Eu sou muito racional. Eu Certo. sou o lado racional da história. O que acontece com os amigos? É muito legal ter a gente perto, porque é divertidão e tal. Mas aí eles querem ir num lugar, mas não é acessível. Ou vamos em tal lugar? Vamos chamar assim de Hugo? Putz, mas não dá. Aí, então vamos em outro lugar. E aí a gente leva eles. Aí na segunda vez, vamos em tal lugar? Ixi, mas lá não é acessível, não dá pra assim, tipo, Hugo ir. Aí vamos, a gente chama eles pra ir outra vez? Na terceira nem lembra de chamar mais, porque é mais conveniente, é mais cômodo. Não é porque a pessoa é ruim. É porque ela quer viver a vida dela, quer viver o fluxo dela. E tá tudo bem. E teve uma coisa assim, ó, teve algo muito interessante que um colega de trabalho falou, logo quando eu sofri o acidente ali, ele falou assim, cara, a gente lembra de você, mas eu não lembro todo dia, porque no momento em que eu vejo alguma coisa, eu lembro do Hugo e tal, né, eu vou na casa dele, mas quando eu volto para cá, a rotina, ela consome. É que é uma verdade dura que muitas vezes a pessoa tem medo de falar ou achar que... Mas é a realidade. Exato. Então, Triste, assim, não é? então houve um afastamento. E aí eu precisava, cara, eu falei, eu preciso sair de casa, eu preciso conversar, conhecer gente, mas é mais fácil pelo aplicativo ali, né? É que pessoas novas vão te conhecer. Cleo, a primeira vez que a gente foi sair foi hilário. Foi desesperador. Não, e aí a gente combinou, então, de sair, né? Mas teve uma situação que ela chamou, ela falou assim, vem aqui na minha casa. Aí eu falei, não, eu vou, né? Tá pra dar o bote. Eu vou, era um sábado. E aí ela falou assim, eu estou com alguns amigos aqui e tal. Aí eu, vou nada. Olha, eu não vou poder ir porque o meu irmão não sei o que e tal. E não fui. Eu ia chegar lá, todo mundo ia ficar observando. Iam fazer uma avaliação e falar para ela. Iam, com certeza... Se ela desacreditar, de repente, mostrar, né? de repente, algo que ela não tinha visto. Sei lá. E eu não fui nesse dia, né, amor? Eu vazei fora. Mas depois a gente marcou um compromisso. Tá, vamos sair, vamos. Onde você vai com cadeirante? Eu nem lembrava de ter visto um cadeirante na rua mais. Sabe por quê? Quem tá assistindo agora vai começar a prestar atenção. Mas se não tinha alguém próximo ao cadeirante, você não fica prestando atenção. Se eu perguntar pra você, como que um cadeirante fica dentro do cinema? Provavelmente você não sabe. Então, Se você eu não só tem sei contato. porque eu fui no cinema essa semana e a gente tinha combinado de vir aqui, eu observei que tinha um espacinho ali pra aquela, mas só por isso. Mas Exato. nunca tinha parado. E aí eu ficava assim, aonde que eu vou com cadeirante? E eu comecei a passar mal aquele dia inteiro. Meu Deus, foi mal. Mas enfim, vamos sair. Aí ele parou, e aí vocês vão achar esquisito, e isso não é politicamente correto, tá? Eu vou falar... Meu Deus do céu. Mas você sabe por que eu vou falar, Clay? Porque as mulheres que conhecem um cadeirante, elas não têm hoje a voz que eu tenho, e elas não têm onde buscar informação, e elas pensam e sentem algumas coisas que elas ficam se sentindo uns monstros, e a gente pensa mesmo. É natural, porque é diferente do que você está acostumado a viver. E eu já tava toda gamada, tipo, eu já tava apaixonadinha. Pedisse em casamento aquele dia, eu já casava. E aí, vamos sair, vamos. Onde você quer ir? E eu falei, meu Deus, onde que vai, né? Aí ele parou, eu te busco. Eu não sabia se dirigia, né? Porque todo mundo acha que é cadeirante. A hora que eu cheguei aqui, a senhorinha falou, você que veio dirigindo? Eu falei, não, ele. Ele veio dirigindo. Eu falei, ele veio dirigindo. A Danteza é terrível. Mas assim, é uma curiosidade das pessoas. Eu também não sabia se ele dirigia. E aí ele parou na frente do meu prédio. Eu não sei porquê. Eu entrei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar pra ver se tinha perna. Como é que ele tá acelerando esse negócio aqui? Eu queria entender como que funcionava. Eu falei, gente, como que freia? Como que acelera? Como? Sabe? Foi uma curiosidade e foi engraçado. Só que essa curiosidade de forma velada foi péssimo. Porque eu não tinha coragem de perguntar as coisas que eu queria, ele não tinha coragem de falar, e por isso que eu tô falando tudo isso. Seja aberto, você tem dúvida, pergunta. Então tá, você se sente mal quando as pessoas te perguntam umas coisas que até parece óbvio ou não? Não. De boa. Não, e você acha que isso em porque geral... é óbvio pra mim. Mas para os cadeirantes no geral é assim ou não? Você acha? Eu acredito que... Pergunta bem assim, como é que você faz pra dirigir? Sim. Esse tipo de pergunta não ofende, muito. tá?
mas Deixa bem eu muito. ver como é que é seu vergonha, carro aí. A gente mostra o carro, abre. Já houve vezes da gente encontrar com criança cadeirante e a mãe falar... Não, as mães quando vê a gente, mãe de criança cadeirante, no máximo, fala assim, filho, olha lá, ele é casado, sabe? Ele tá dirigindo. No dia do nosso casamento, 2 dias depois, eu recebi uma mensagem, tem até no livro isso, de uma mãe, olha, arrepiado, dela falando assim, eu vou ser grata a você pro resto da minha vida, porque o meu filho tava numa cama com depressão, e hoje eu deitado, sem levantar, queria fazer fisioterapia. E quando eu acordei hoje, eu entrei no quarto, ele tava com o celular na mão chorando e pediu pra eu marcar a fisioterapia dele. E eu fui ver o que era o vídeo do teu casamento. Ele falou assim, mãe, eu quero voltar pra fisioterapia, porque vai ter alguém que vai me querer um dia. Olha só, isso é muito forte, hein? Que Então, legal. assim, a gente não se importa porque a gente sabe que é uma dúvida genuína das pessoas. As pessoas não sabem como funciona mesmo, né? Tem perguntas mais... Não, desculpa falar, mas, cara, que as para eles pessoas chegarem fazem. aqui, a gente tá num prédio que não tem acessibilidade. Aham. Né? Hoje, Maringá tem todo uma regra, mas é um prédio que, na época, não foi exigido. Ok. Eu falei, cara, como é que eu vou descer o Hugo aqui? Eu falei pros meninos, vocês fazem academia aí, um pega numa perna, um pega na cabeça, nós vamos arrastando esse homem aqui pra baixo, vamos trazer ele aqui. E, cara, foi tão simples. E às vezes é o quê? Uma preocupação, às vezes até desnecessária. Mas por quê? Falta comunicação. Exato. É não ter medo de perguntar. Mas, assim, o outro lado também te deixar tranquilo pra isso. Eu lembro que quando a gente começou a ficar junto, a gente foi fazer uma viagem. Não, antes disso. Aí tá, né? Acho que você tem que contar a história. Vou contar. Estávamos Tô no curioso, carro. Né? E aonde a gente vai? E eu fiquei pensando, onde que a gente vai? Eu falei, ai, tô morrendo de vontade de tomar um sorvete do Mac. Mentira, porque aí você passa no drive-thru, pega o sorvete e não sai do carro. Eu não sabia. Eu falei, gente, eu monto cadeira, eu desmonto cadeira, eu pego no colo, eu que pulo ele do negócio pra cadeira. Ele é enorme, eu não vou, né? Mas eu não queria perguntar. Esse é o problema. É uma preocupação. Você quer ajudar, mas você não sabe como. Exato. E tem vergonha de perguntar. E aí nós fomos embora, só que olha que louco, né? Nós não ficamos, conversamos. Mas passou no Mac, no drive-thru mesmo? Passamos, e conversamos ali. Mas não foi legal. Não foi um encontro legal por causa dessa tensão. Só que naquele dia, eu cheguei no meu prédio e escrevi os votos do meu casamento. Eu já sabia que ia ser ele. Caraca. Uhum. Peraí, você saiu a primeira vez com o Hugo e escreveu os votos do casamento. E aí, cheguei em casa, eu falei, Deus, eu sei que é ele. Escrevi os votos do meu casamento aquele dia. Na minha cabeça não tinha mais possibilidade. Então, se ele quisesse fugir, ele tava lascado. Porque eu já falei. Se quiser fugir, eu arranco as rodas da cadeira. Quero ver o que você vai fazer. Mas, enfim. Aconteceu isso. Aí, dias depois, vamos sair de novo? Vamos sair de novo. Vamos no cinema? Aí, falei, pronto, gente. Eu não sabia tomar um suco. Vou no cinema empurrando aquela ladeira do cinema. A cadeira como, gente? Como que faz? E passei mal o dia inteiro. Aí, lembro que eu mandei uma mensagem pra ele e perguntei. Falei, Hugo, deixa eu te falar um negócio. Quando a gente vai sair com alguém, tem que ser legal. E pra mim tá horrível. Porque eu não faço ideia do que eu tenho que fazer. Eu não sei se eu tenho que te empurrar. Eu não sei se não empurro. Não é? Você anda com um cadeirante, você nunca sabe se você tem que ajudar empurrando. Se vai ser desconfortável. Você não sabe se você ajuda. Você não sabe o que fazer. E aí ele deu risada. E aí ele falou assim, cara, olha a minha situação. Você acha que eu tenho condições de ter vergonha de pedir ajuda pra alguém? Fica tranquila que a hora que eu precisar de ajuda, eu vou te ensinar como me ajudar. E aí aquilo me deu paz. Só que aí chegamos no prédio do shopping. Desci do carro e fui rumo ao elevador. Cheguei no elevador, eu falei, gente, cadê o menino? E lá dentro do carro, oi. Tipo assim, claramente não descerei do carro se você não me ajudar. Voltei, peguei lá, sem apertar que filme que era, não lembro, que eu fiquei esperando o filme inteiro ele me dar um beijo. Nada. Nem eu lembro desse filme. Pelo jeito, não era um filme tão bom assim. Nada. Eu só conseguia pensar, é agora, hein? É agora. E aí, você ficou com vontade de dar um beijo nela ou não? Não, porque a minha intenção era... Não, ele não, de verdade. Uma amizade. Ele não me queria mesmo. Saímos de lá. Mas eu acho também que eu achei ela tão linda, e isso eu já te falei, né? Que eu falei, cara, será que... Tô confundindo as coisas aqui, será que eu mereço? Sabe, será que isso é pra mim de verdade mesmo? É mais fácil ser um amigo do que tentar algo, aqui um relacionamento mais sério e não dar certo. E levar um toco. E depois não ter nem o amigo e nem a pessoa. E ela já tinha escrevido os votos. Mal sabia ele. Mas deixa eu te contar. Saímos de lá, aí acabou o filme, né? Eu injuriada, fui descendo, desci aonde? Escada rolante. E eu lá em cima. E ele lá em cima? Como que ele ia descer a escada rolante, gente? Tô no meio da escada rolante, eu falei, gente, cadê ele de novo? Quando eu olhei ele lá em cima, só que nisso, todo mundo já tava observando.
Tipo, Nossa, que mal. Eu fiquei tão nervosa, Acli, que eu subi pela escada que eu estava descendo. De tão nervosa. De tão nervosa. É muito cena de filme isso, né? Só que ele fala que foi ali que ele viu possibilidade de algo, porque ele viu que eu não via a cadeira. Eu não lembrava que ele era cadeirante. Tipo, não era uma coisa que eu ficava assim, ele é cadeirante, eu tenho... Não. A hora que ele falou pra mim assim, a hora que eu precisar de ajuda eu peço, eu tranquilizei. Falei, eu entendi que era um jeito diferente de andar. Passou uns dias, nada ainda, tá? Nem um beijinho, nem abracinho, nada. Falei, gente, né? Coisa sai da moita, porque não dá. Aí eu falei, você quer tomar um café aqui em casa? Ó o golpe. Peguei pela barriga. Já foi saber qual é a música romântica que ele gostava, Né? colocar de fundo, a neurociência ali. Nada, meu filho, fiz pão de queijo com bacon. Aí, Foi mesmo. né? Ó, eu Nunca tinha lembro. comido, muito bom. Eu lembro, sou ótima cozinheira. Aí chegou lá, né? Falei, vamos assistir um filme? Olha eu na minha cabeça. Assisti um filme, ele pula no sofá, eu empurro a cadeira de perto. Gente, ela tentou dar o golpe do Netflix nele, que nem tinha. Não, foi exatamente isso mesmo. E foi. Não, aí beleza. E ele Então eu saí da cadeira aqui, né? Transferi, fui pro sofá, a cadeira foi pro cantinho. Eu nesse canto do sofá aqui e ela no outro cantinho. Ligou a TV. Aí daqui um pouco eu só vejo alguém vindo pro meu lado. Foi isso mesmo? Foi. Aí eu falei assim, caraca, legal. será? Aí encosta braço com braço. Aí vai na cabeça da gente, no corpo da gente, a química, ela pode explicar melhor isso, né? Acontece. E, deu aquele choque. Precisa e aí eu contar falei, mas detalhes, será, né? cara? E tá, daqui a pouco já veio, já se deitou no colo assim, tudo. Eu falei, não. Não foi isso não. Foi. Não, peraí. Aí eu falei assim, se a gente colocasse um colchão no chão? Boa. Você falou? Aham. Se a gente colocasse um colchão Aí no eu falei, chão? colchão no chão. Eu Já. falei, caraca. Não queria fazer nada de errado, não. Mas Não, pra... mas não tem nada de errado. vai ele né? Aí, enfim. Pra ficar mais confortável. Mas foi a pior coisa que eu poderia ter feito. Por quê? Eu não tinha noção do grau de dificuldade. Você nunca vai imaginar o grau de dificuldade que ele tem. Porque a lesão do Hugo é do bico do peito pra baixo. Ele só tem braço, não tem tronco. E então não tem essa de jogar o corpo pro lado. Entendi. Não existe. Eu não tinha essa noção. Como que volta pra cadeira do colchão no chão? Era um apartamento? Era. O porteiro? Você pode fazer Ia ser Não. mais ou menos isso. Não, era portaria eletrônica ainda. Mas naquele momento eu vi o grau de dificuldade. Tipo, era muito grande. Mas enfim, demos um beijinho ali naquele primeiro dia e eu fiz algo que vocês vão me chamar de louca. Não, eu já. Eu falei pra ele assim, eu vou dar um filho pra você. Você Você falou pra ele? acredita nisso? Primeiro dia, gente. Caraca. Não, eu acredito Aí, que fez eu os quero- votos, você nem sabia Aí se o cara você queria acha, ou aí não. todo mundo pensa assim, nossa, ele deve ter assustado. Ele chorou. Você ficou emocionado ali. Mas né? olha só, você não tá pensando num relacionamento sério. Você encontra uma pessoa bonita, inteligente, famosa já, porque Vai, 15 mil continua, que eu tô seguidores. de TPM, vai. Já era, né? Famosa. Assim, amorosa, cuidadosa. Já tinha saído 2 vezes, né? Tinha mostrado que não me via na cadeira de rodas, não me via como cadeirante, e sim como uma pessoa normal, que apenas anda diferente um pouquinho. Aí a gente dá um beijinho, e aí a pessoa vai e fala que vai me dar um filho. Eu não podia esperar isso de ninguém. E como eu tenho palavra, eu dei mesmo. E, Clay, eu vou te falar assim, ó, um dos sonhos da minha vida sempre foi ser pai. Né? Eu até falo assim, que eu gostaria de ter sido pai mais jovem, para poder aproveitar mais, ter Sim. mais energia, porque a gente sabe que isso é legal. Mas graças a Deus aconteceu na hora certa, porque tudo acontece na hora certa, né? Então, sim, eu fiquei emocionado pra caramba nesse dia. Falei, cara, será? E aí, sabe o que eu vou te falar uma coisa? E aí, talvez, pras que sonham em casar, quando é a pessoa certa, você não precisa fazer joguinho. Não precisa ficar falando, ai, será que eu posso ligar? Será que eu posso mandar mensagem? Cara, Vamos fazer de difícil aqui pra não ficar se em você cima. precisar fazer esse jogo, já tá respondido que não é a pessoa certa. É um sinal. Será? Cíntia, mas isso é tão verdade, porque eu namorei algumas meninas, não deu certo e tal. Quando eu conheci a Bruna, vou contar bem rapidamente minha história aqui, que realmente é muito rápido, não dá pra tomar um café. Eu conheci ela num domingo,
na igreja. A gente se combinou de se encontrar na igreja, em Madaguari. Ela saiu da igreja, as primas dela empurrando, vai lá falar com ele, enfiando house na boca dela e flecha, não sei o que e tal. Aí eu lembro que a Bruna chegou com um vestidinho com uns babadinhos assim, falei, misericórdia, a menina tem umas roupas diferentes, mas é que ela sempre foi fashionista e tal, ela entende de moda e tal, e tá acostumada com as irmãzinhas, é mais comum, né, nesse sentido. E a gente conversou e tal, mas não aconteceu nada. Falei, posso te dar um abraço? Pode. Falei, cara, vou dar o golpe. Essa mulher é rica. Pô, ela tem 3, 4 pianos em casa. Imagina a casa dessa mulher pra ter 4 pianos. É que a madraça dela, né, que o pai dela casou novamente, né? Uma pessoa maravilhosa. Ela tinha uma escola de música. Por isso que ela tinha os 4 pianos. Um instrumento lá. Brincadeira, essa parte do golpe eu só contei pra dar uma incumpridade na história aqui. Isso foi no domingo. Na segunda-feira a gente saiu aqui em Maringá. Falei, vamos almoçar? Falei, não posso levar em qualquer lugar, né? Peguei um restaurante, levei ela e falei, pode escolher aqui pra mãe ou do César? Essa dica de preço. Ó, brasileirinho, tilapa e tal. Ó, pra mãe do César, fazendo um jabá pra você aqui, hein? Patrocina nós. Aí fomos pra mãe do César. Depois, Melhor suco de milho da vida. realmente são muito bons. E aí, eu sempre fotografei moda e nesse dia eu tava buscando uma locação pra fazer fotos. Fui no Casulo Feliz com ela pra gente ver a locação. Quebrou o salto. Ela ficava o pé com salto, outro pé sem salto, tentando disfarçar. O dia foi daquele jeito. Segunda-feira. Levei ela na casa das avós dela, em Dr. Camargo, dos tios dela. Na terça-feira eu voltei pra uma festa de aniversário lá. Já tinha conhecido a família e tal. Isso na terça-feira, terceiro dia. Falei, Bruna, você não tá fazendo nenhuma? Vamos casar? Eu não tenho tempo pra ficar namorando. Tô viajando, trabalhando muito e tal. Se for pra namorar, é pra casar. Ela falou, partiu, vambora. Nossa. É nada. Juro. No sábado eu fui na casa do pai dela, pedi ela em casamento, no sexto dia, né? E estamos aí casados, em dezembro faz 15 anos, 2 filhos, é uma pessoa incrível, maravilhosa. E é isso, cara. Por que eu resolvi contar isso? Eu já contei essa história para muitas pessoas, mas nunca contei publicamente, nunca, né? Assim, em vídeo e tal. Mas me conectou muito o que você falou, o que vocês falaram. E faz sentido, essas histórias acontecem. Foi um tiro no escuro que deu certo. Não sei, foi um pouco de loucura, talvez. Mas a gente precisa acreditar também nas nossas loucuras, né? Para que elas aconteçam. Isso. Concordo. Mas aí, a partir desse momento, tá, falou, eu vou dar um filho para você. Nós vamos ter um filho aqui. Nunca mais largamos. Até hoje, estamos juntos. Nunca mais grudamos. Quanto tempo depois vocês se casaram? Como é que foi essa história? 1 ano e meio ainda. 1 ano e meio. Depois de 8 meses, ele me pediu em casamento. Aí, olha só, eu sou a romântica. Eu tenho cara de bruta, e eu até sou às vezes, mas eu sou a romanticona. Eu passei a minha infância assistindo filme Sessão da Tarde, sabe? Princesa. Então eu assistia aqueles pedidos de casamento, megalomaníaco. Eu falava assim, ai gente, eu sonho com isso. Aí quando eu conheci ele, o Hugo é maravilhoso, sabe? Mas... fraco de criatividade para romantismo. Não... Então eu não esperava, assim, um pedido assim e tal. A gente já tava juntos há 8 meses. E antes disso acontecer, Eu sempre te surpreendo em vários sentidos. Agora é verdade, amor. Agora você tá arrebentando. Até no pedido de casamento. Foi, verdade. Então. Foi mesmo. Mas até o pedido de casamento... Até dar presente, que eu faço de conta que não vou dar, você fica injuriado o dia inteiro. Aí ele dá. E aí eu tiro uma sacola, dou, aí você chora porque você não me deu nada nesse dia. Tá vendo como é que é a história? Verdade. Mas enfim, o meu sogro, quando ele se acidentou... Meu sogro e minha sogra nunca mais voltaram para casa, porque eles estavam de férias na casa do Hugo, no dia do acidente, e eles nunca mais voltaram para casa. E quando a gente começou a namorar, ele não contava para ninguém, porque ele tinha medo de eu largar e ele ter que falar, ai, não deu certo. Então ele não contava para ninguém. Mas fui lá, conheci a família dele e tudo, e aí minha sogra, assim, muito sábia. Ela falou assim, Cíntia, eu preciso voltar lá na nossa casa, 3 anos depois. Preciso voltar lá pra ver como ficaram as coisas. Será que você fica uma semana com o Hugo aqui em casa? Clay, os meus pais abandonaram a vida deles pra cuidar de mim. Eu falo isso muito hoje porque, assim, só pra pegar um parênteses aqui, amor. Eu tinha 30 anos de idade, 34 quando eu sofri o acidente, na verdade. Mas um cara totalmente independente. Não era casado, não tinha filhos. Espírito aventureiro ali, esporte. Era eu comigo mesmo, ponto, né? E de repente, do nada, a vida mudou de ponta cabeça. Eu não tinha uma esposa para cuidar de mim, filhos para cuidar de mim. Quem é que passou a cuidar de mim?
os meus pais, que abriram mão da vida deles, de tudo que eles faziam, abandonaram tudo. Por quê? Porque eu voltei a ser literalmente uma criança que precisava de tudo. Não conseguia tomar banho, não conseguia ir ao banheiro, não conseguia fazer nada. Então, eles abriram mão de tudo. Então, quando eu conheci a Cíntia, alguns anos depois de ter já sofrido acidente... 3 anos depois? 3 anos de ter depois. feito a reabilitação, ter voltado a entender que a minha vida seria, talvez não para sempre, mas por um tempo na cadeira de rodas, a minha mãe fez a seguinte pergunta, a qual ela estava contando a história aqui. Aí minha sogra falou assim, você consegue ficar uma semana aqui? Falei, consigo, sogra. Mas o que que ela queria, na verdade? Ela queria que eu conhecesse a realidade dele. Tipo Muito assim, sábio. Tipo, é isso que você quer mesmo? Você tem certeza, né? Então, ela queria que eu conhecesse a realidade do dia a dia. Porque muita mulher hoje, muita mulher de cadeirante ou meninas que conhecem cadeirante começam a me seguir e vêm fazer várias perguntas. Eu não tinha pra quem perguntar. Eu não conhecia ninguém que era casado com cadeirante. Eu tinha várias dúvidas e eu não tinha com quem falar. Não tinha ninguém para perguntar como que era, o que tinha que fazer, depois de muito tempo, como que funciona. E aí eu vejo que, não só no relacionamento eu com o Hugo, né, com o homem cadeirante, porque o comum é o quê? Um casal está casado, o marido se acidenta, se lesiona, ela decide ficar. Mas você fazer uma escolha dessa é diferente, né? E eu fiz essa escolha. É improvável para muitas pessoas. Exato. E muitas meninas fazem por carência e fazem de forma emocional. E acaba não dando certo. E pra ela é difícil, só que ela vai seguir o fluxo, ela vai seguir a vida dela. E pro cara que acreditou e apostou todas as fichas nela, porque achou que, sabe, naquele momento a mudança... Então, era muito difícil. E eu não queria isso. Então, eu falo que uma das coisas que fez com que nosso relacionamento desse tão certo, porque eu falo, muita gente vai no Instagram e fala assim, duvido que a vida de vocês é assim. Eu falo, não é mesmo, é melhor. É que não dá pra postar tudo. Porque eu falo assim, eu acho que as pessoas não sabem, né, que é bom assim nosso casamento. Mas porque as pessoas não acreditam, né? Elas acham, é mais fácil elas só enxergarem o que é ruim ou o que elas acham que é ruim. É, a partir da ótica de vida, da realidade que elas têm, né? Mas como que a gente conseguiu chegar nisso? Eu falo que os bons acordos feitos no início determina o sucesso do futuro. Seja numa sociedade, seja num negócio, seja numa amizade, seja em um casamento. E aqui eu não tô falando só num casamento com uma pessoa que tem alguma deficiência, mas todos os casamentos. Se as pessoas começassem sendo racionais, fazendo a escolha de forma racional, a maioria dos casamentos perdurariam. Por isso que eu falo que Deus foi maravilhoso comigo, porque a minha escolha não foi racional. Exatamente. Mas é atípico. Foi muito arriscado, não faço. Toda regra tem exceção, mas a gente não pode se basear pela exceção, tem que tomar cuidado. Exatamente. Então, quando a gente começou, sei lá, uma semana que... no dia que eu dei o primeiro beijo, ele olhou pro meu apartamento, ele falou, minha cadeira não entra no teu banheiro. Então, eu vou ali no quarto, eu vou fazer xixi num saquinho... Pode falar? Pode, eu vou claro. fazer... Eu já falei, né? Vou fazer xixi num saquinho, você vai ter que jogar no vaso. Nem ele sabia como ia ser pra mim isso, e nem eu sabia. Eu fiquei assim, gente, será que vai ser esquisito? Pô, eu vou pegar o xixi de um cara que eu nem conheço pra jogar no vaso sanitário, né? Foi tão natural. Tão natural. E ele percebeu isso, e aí ele se sentiu confortável. Tanto que, meses depois, a gente tava fazendo uma viagem juntos, né? E aí, eu lembro que ele falou no aeroporto de Cuiabá, ele falou assim, essa viagem é decisiva. Porque é aqui que você vai entender tudo o que eu passo, e vai ser determinante pra você saber se você quer continuar ou se você quer sair. E foi perrengue, né? Foi. Nossa, foi assim... João Pessoa, né? Foi porque muito foi legal. praia. Foi maravilhoso. Sabe por quê? Olha só. Quando... E eu decidi... Todo mundo fala assim, quando que você entendeu que era ele? Foi nessa viagem. Que era ele o cara, assim, realmente pra minha vida, de eu ter certeza. A gente tava junto e eu falei pra ele assim, tem alguma... Eu decidi pra minha vida, Ackley, que eu vou realizar o maior número de sonhos da maioria das pessoas que eu puder. Tanto que os livros que eu escrevi foi por isso. Porque eu quero permitir que mulheres possam escrever um livro, assim, de forma mais simples. Coisas que elas acham que é tão difícil fazer. Eu sei que eu posso possibilitar isso, então eu possibilito. Eu faço isso com meu pai, com a minha mãe, com os meus amigos. E eu perguntei pra ele, tem alguma coisa que você gostaria muito de fazer depois do acidente que você não fez mais?
E ele falou assim, ai, cara, eu queria sentir o mar de novo, sabe? A onda na minha cara. Até fui com os meus pais, mas não deu pra entrar direito, então eu queria muito. Aí vai eu passar as madrugadas pesquisando como que entra numa praia com cadeirante, né? Aí achei a tal da cadeira anfíbia, mas não tinha lugar nenhum pra alugar. Na época, eu fazia um trabalho pra TV Band, lá em Curitiba, em Cuiabá. Eu tinha uma parceria com eles, comecei a dar carteirada, né? Olha, que é da TV Band? Eu trabalho com o pessoal do programa tal. E a gente vai fazer uma viagem mostrando acessibilidade, não sei o que e tal. Cara, fui ligando em tudo quanto é lugar. Aí achei João Pessoa. E aí uma mulher falou, ó, tem um cara aqui que tem várias cadeiras, vou te passar o contato. E comecei a falar com ele, Genilson, maravilhoso. Nosso brother. E aí eu falei assim, ó, mas eu quero alugar. Porque eu não quero que seja no horário do projeto, pra ele, eu só posso entrar ali 10 minutos e acabou. Não, eu quero Porque que... o Genilson tem um projeto de acessibilidade que acontece em Ele é João Pessoa. tetraplégico e ele tem um projeto social. Acesso mesmo, Acesso Cidadão é o nome. Onde ele possibilita, através desse projeto, de várias pessoas que estão ali sendo facilitadores, né, para isso, de colocar as pessoas que têm necessidades especiais Muito legal. em sentir como é o mar, a praia, sabe? Estar nesse ambiente que normalmente é um ambiente que você não consegue acessar facilmente. Então é muito legal. O Genilson faz um trabalho fantástico. Que legal. É selva, Bacana. né, Genilson? Parabéns aí, Genilson. E aí eu falei assim, ó, só que eu queria alugar. Ele falou, não, eu não alugo. Falei, por quê? Ele falou assim, porque se alguém daqui estiver precisando usar e a pessoa não puder usar porque eu aluguei, eu não vou me perdoar. Então, eu não alugo. Aí eu murchei, aí ele falou, mas eu empresto. Eu falei, o quê? Ele falou assim, vem pra cá, eu busco vocês no aeroporto e a gente dá uns passeios por aí. Nossa, no sábado a gente tem um evento que acontece muito praia. louco, eu nunca tinha visto o cara e tal. Falei, mas beleza. Aí depois eu marquei uma chamada de vídeo, aí eu não queria contar pro Hugo até dar certo, aí deu certo. Marcamos uma chamada de vídeo, ele, a namorada dele, o Hugo e eu, conversamos. No dia da viagem, chegamos lá, ele foi buscar. Que carro que ele tinha? Ele tinha um Citroën Aircross. Cara, 2 cadeirantes, 2 cadeiras de roda, uma cadeira de banho, 2 mulheres e a mala de todo mundo. Você tem noção? E coube? Coube, ó. O Citroën. pessoal fala do Citroën aí, ó, tá vendo só? Me patrocina. Coube. E aí, não achávamos hotel acessível, enfim, deu tudo certo. E depois ele foi levar a gente pra Natal ainda. Passeou com a gente lá, ele, vamos pra Natal? Vou levar vocês pra Natal. Fomos pra Natal. Então, aquela viagem foi uma viagem emblemática. Mas aí, na hora de entrar no mar, pra mim, foi o momento decisivo. Colocaram ele na cadeira anfíbia, né? Eu falei, agora vamos entrar, né? E, cara, a hora que... Eu queria viver essa mesma sensação sempre. A hora que a água do mar começou a bater no rosto dele, ele literalmente parecia uma criança. Sabe criança que bate a mão na água? Eu lembro desses momentos quando era criança. Era isso. Foi isso que eu vi ele fazendo. E eu falei, Deus, eu preciso ter todos os dias na minha vida alguém que faz eu sentir exatamente isso. É ele. Que legal. Tem uma frase que um amigo falou, eu estou emocionado aqui com eu isso. Também, eu tô emocionado. Me faz lembrar. Cara, é muito legal. Quando você não consegue fazer isso sozinho, mesmo que você tenha vontade, você precisa de alguém faz isso para você, é um gesto de amor que não tem como medir, né? Mas tem um amigo, Edelso, que falou para mim uma frase bem assim, que deve estar em livros, na internet, eu não vou saber o autor disso nem nada, mas que fala assim, que a gente deveria medir a nossa vida não pelas vezes que respiramos, mas pelas vezes que perdemos o fôlego. Uau! Esse momento foi o momento que a gente perde o fôlego. Quantas vezes você respira no dia? Só que você pode contar quantas vezes você... Não estou conseguindo respirar. É o momento que o fotógrafo está lá fazendo a foto da noiva e vendo o sonho. E que ele faz o clique, a imagem do momento em que ela perdeu o fôlego diante do noivo na cerimônia. Esse momento está registrado. Porque é o momento mais importante. Você respirou várias vezes, mas você perdeu o fôlego poucas vezes no dia. Então é contável. Veio uma cena na minha cabeça agora, de um casamento que eu fiz recentemente, da Camila do São Nunca. Foi lá na Fazenda das Cabras, em Campinas. Um casamento muito legal.
E tem uma cena no vídeo da Camila respirando assim. Ela faz isso. Ela olha pro São Nunca, o Vitor, e aí ela respira assim, forma. Isso mostra, faz muito sentido o que você tá falando. Eu nunca tinha pensado por essa maneira, mas Legal, olha né? só como veio, né? A gente guarda na nossa memória assim momentos. Tem isso no vídeo do casamento dela. E ter alguém Legal. que consegue eternizar isso é muito incrível, né? Então, ali foi o momento que eu decidi. Falei, cara, é ele. Aí ele me pediu em casamento no dia do casamento da minha irmã. Aproveitei O ensejo, a festa. eu vi um vídeo disso, se eu não me engano. Eu não vou falar que eu sou mais, mas eu já fui a pessoa mais mão de vaca que vocês vão conhecer na vida de vocês. Então, eu tento economizar todas as festas. Eu uso a festa dos outros pra celebrar as minhas. Então, no casamento da minha irmã, ele me pediu em casamento. No aniversário de 1 ano da minha sobrinha, eu fiz o meu chá revelação. Empreendedor é isso, gente. Sejam bem-vindos. E aí veio o pedido de casamento, foi lindo, né? Foi lá no casamento da minha irmã, no final do casamento. E veio o nosso casamento, né? Aí começou a procura. Foi numa das minhas fases profissionais mais intensas, então eu tava viajando muito para fora do Brasil. 15 dias antes do meu casamento, eu tinha ido pro Líbano e pra Colômbia, né? E você ia fazer o quê? Eu dava cursos Cursos? profissionalizante para maquiadores. Legal. Então, eu só ministrava cursos. Então, eu passei, acho que 10 dias na Colômbia. Nem voltei para casa, só voltei para São Paulo. Peguei mala, voltei pro Líbano. Voltei do Líbano, aí 15 dias depois foi o meu casamento. E na hora de fazer as escolhas, por isso que eu falo que a minha visão mudou completamente profissionalmente depois que eu me tornei a cliente, a noiva, sabe? A contratante. Porque existiam alguns fornecedores que eram fornecedores do sonho, sabe? Tipo, nossa, quando casar, eu quero. E eu lembro, e eu vou falar, inclusive, que eu gostaria até que ela assistisse, mas não vou falar o nome, tá? Que eu vou ser delicada. O maior arrependimento dela, ela falou, no casamento dela, foi não ter me conhecido antes de fotografar. Tô brincando, falando. Não foi o Ackley, mas foi a Cris lá do Objetiva, que é maravilhosa também, né, Cris? Mas nós vamos fazer a renovação, hein, Ackley? Opa, estaremos juntos, vamos hein? Fazer a renovação, hein? Mas assim, e era uma das coisas que eu mais... Na época, o que pra mim era mais importante? A minha beleza, ou seja, cabelo, maquiagem, vestido, fotógrafo e cerimonialista. Foi as coisas que eu me preocupei primeiro. Por quê? Se você não tiver bonita, minha filha... São pessoas que contam a história de verdade, né? Se você for analisar bem. Se você não tiver bem, se sentindo bonita, você não vai gostar de nenhuma foto depois. Se o fotógrafo for bom, pode tudo estar horrível, ele consegue transformar aquele ambiente. Isso é incrível, incrível. Assim, a capacidade que um olhar de beleza de um fotógrafo tem de transformar aquele momento. E outra, é o que vai ficar, é fotofilmagem. Sim. Né? É como você lembra depois. E a cerimonialista, porque se você não tiver ela, você vai ter que se preocupar com o papel higiênico que acabou do banheiro, porque o convidado não tem a decência de pedir pra sua mãe. Ele vai lá na noiva e vai falar, ai, me acabou o papel higiênico, né? Então, não tem como, assim. Então, pra mim, foram os primeiros e também porque eram os profissionais que já conheciam os outros fornecedores para poder me apresentar, sabe? Então, foram os primeiros que eu busquei. Só que na hora de buscar a cerimonialista, eu tinha a cerimonialista que na minha cabeça eu falei assim, cara, o dia que eu casar... Vai ser ela. Vai ser ela, você lembra, né? Empresa, eu lembro. Vai ser ela. Foi a primeira profissional que fui buscar. E o buffet que eu sonhava, mas não tinha dinheiro. Preste muita... Eu não sei o que vai vir, mas preste muita atenção nisso. Eu não vou falar nome, mas assim, eu tava disposta a pagar o que ela cobrasse. Porque eu tenho noção da importância de uma cerimonialista boa num casamento. Eu tinha a minha amiga, a Aline Naraka, né? Que você deve conhecer. Aline. Então, eu conheci o trabalho dela e eu sabia tudo ela é da região aqui, né? Aham. Aline, beijão pra você. E eu sei tudo que envolve um casamento e o quanto uma cerimonialista competente faz diferença. Então, eu falei, cara, ela tem que ser a primeira a ser procurada e depois a gente resolve o resto. Sim. E foi a maior frustração de contratação do meu casamento.
eu não Ao contratei. final você não Não contratou ela. contratei. Você teve um... Fomos dispostos a pagar, ela não podia atender, tinha os horários todos complicados. E quando nós entramos, primeiro, nós somos extremamente pontuais. Você viu que eu atrasei 10 minutos e eu te avisei me avisou antes. E tal. Mas você falou que você não contratou ela, não foi pelo fato dela não ter muita agenda ali. Não, Foi uma não. questão de, Não. ok, tá. Mesmo não tendo agenda e a minha agenda sendo muito cheia, eu adequei a minha agenda dela para poder fazer essa reunião. Porque eu não queria contratar nada sem o aval dela, sem... Sim. E nós chegamos lá, nós muito pontuais, e isso é uma coisa que todo profissional, todo fornecedor deveria se atentar, pontualidade. Porque é uma das coisas que mais chateou eu e o Hugo, é a gente ter sido pontual com todos os fornecedores e vários terem se atrasado para nos atender. Então, nesse dia com ela, nós chegamos lá e eu super empolgada e tal, e...